episódio da programação do Núcleo de Estudos Culturais. A Carrapeta Produções faz produção artística e cultural. O mais novo projeto é o nosso Núcleo de Estudos Culturais, que são esses encontros vinculados no YouTube com o objetivo de trazer à pauta conversas sobre temas relevantes para a cultura, em particular a brasileira. E, para tanto, convidamos pessoas ligadas ao universo cultural para contribuírem com suas experiências, questionamentos e ideias. Eu sou a Silvia Lopes e eu estou aqui hoje com a Elaine, que faz parte da nossa equipe, e com a Carol, que hoje está responsável pelos bastidores com a nossa gravação. O tema de hoje é um bate-papo interessante com arte-educadores para conversar sobre as diferentes trajetórias e potencialidades na arte-educação. Nossos convidados são a Kelly Sabino, que é doutoranda em educação, artista plástica, arte-educadora e coordenadora do projeto Arte da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP. Também a Paula Zurawski, que é doutora em educação pela USP e professora dos cursos de pedagogia e pós-graduação do ISEVEC. É fundadora do Grupo Furufufum de teatro para crianças e formadora em cursos de capacitação. Com a Rosane Almeida, formadora em arte circense pelo Circo Escola Picadeiro e Escola Superior de Artes de Circo na França e o teatro, que é difícil, na Suíça, Itália, em Version. Aí depois ela fala para a gente melhor, é arte educadora, sócia fundadora do Instituto Brincante e pesquisadora em manifestações populares. Marco Bortoleto é doutor pela Universidade de Lerida, na Catalunha, e livre docente, professor associado na Faculdade de Educação Física da Unicamp. É arte educador e pesquisador na área de educação física, com ênfase na ginástica e no circo. Muito bem-vindo a todos e a todas. Um prazer estar aqui com esses grandes amigos, arte-educadores e parceiros. E hoje eu vou começar fazendo uma pergunta para você, Kelly. Você pode nos contar um pouco da sua trajetória profissional dentro do universo da arte-educação, considerando sua própria experiência? Você pode nos apontar as contribuições que as artes plásticas podem trazer à educação? Eita, que pergunta grande, difícil. Primeiro, eu queria agradecer o convite a vocês. É uma honra participar de uma conversa com pessoas que são referências da área da arte e educação, cada um na sua linguagem. E eu fico muito feliz de compartilhar com vocês essa tarde. Bom, eu sou das artes plásticas, né? Sou formada em artes plásticas pela USP. E aí, nessa trajetória aí de mais de 15 anos com educação, eu tenho... Na verdade, eu ia trabalhar como artista plástica, né? Essa era a minha intenção. E aí eu fui tomada pela educação no caminho, que eu acho que é uma sensação de um chamado muito grande que você sente nessa necessidade de compartilhar o sensível. Foi bem nesse sentido que eu acho que eu fui para a educação. A trajetória como artista, então, ficou mais de lado. Eu acho que todo o meu trabalho, inclusive quando eu trabalhei como artista, tinha uma interface com a educação, então era sempre um trabalho com performance de mediação, enfim. E aí, no começo da minha carreira, eu trabalhei bastante com educação informal, né? Então, eu trabalhava em museus, trabalhei na Pinacoteca, no Instituto Miyotaki, no Paço das Artes, no MAC, durante 2 anos, que é o Museu de Arte Contemporânea, lá da USP, sempre com esse trabalho de mediação, recebendo estudantes e fazendo essa mediação entre a obra e a escola. E aí eu acho que, para mim, é muito marcante nessa trajetória, uma vez que eu ouvi de um artista, que é um pintor, que chama Carlos Fajardo, que eu achei bem bonito, que ele me falou assim, eu estava em crise, né? Como que a gente faz esse trabalho ser potente? Um trabalho tão pontual como a mediação de arte, com alunos que vão para aquele espaço uma vez, talvez é a única vez na vida que eles vão ter um contato com aquela obra ou com aquele lugar, como fazer isso ser um encontro potente? E aí ele me falou uma coisa que me marcou muito na minha trajetória, que eu acho que eu sempre retomo a isso. Que é assim, ele falou, você está vendo essa obra? Que era uma pintura dele, no ateliê. Ele falou, você está vendo essa pintura? Eu falei, tô. Ele falou, ela é a mediação entre eu e você. Então, na verdade, é menos
o trabalho em si, não desmerecendo, óbvio, claro que não, desmerecendo o trabalho de arte, mas o trabalho de arte é um convite para a gente falar da gente, para a gente se conectar com a gente e com aquele outro que está ali. E eu acho que isso foi bem importante ali nesse começo de trajetória com arte, com as artes visuais, especialmente a arte contemporânea e a educação, e daí com o trabalho de formação de professores, porque os museus têm muito, né, essa frente de trabalho que é de formação. Então, se trabalhar mais com esse encontro dos professores com a arte contemporânea, que é ainda hoje tida, às vezes, com um certo medo, né? Ai, como eu vou trabalhar com arte contemporânea na escola? Sempre tem um certo receio. E aí, com essa ideia desse convite, dessa conversa, que essa obra é um disparador para a gente falar da gente e do que a gente sente, como a gente vê as coisas do mundo. E aí, por um acaso, eu fui parar na educação formal, enfim, onde eu estou trabalhando há 10 anos, né, na Escola de Aplicação da USP, com crianças. Então, eu já dei aula para as crianças do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Então, são 10 anos de experiência daí no chão de sala, que é outra relação. Então, eu parti de um lugar que era um encontro pontual entre um mediador, alunos e a arte, para um encontro que é processual de um ano, né? Então, são potências diferentes, claro, mas são potências nos dois encontros, né? Elas existem. E aí, o que eu acho interessante do trabalho que a gente faz na escola de aplicação é que, como é uma escola de aplicação, né, vinculada à faculdade de educação, a gente também recebe muito estagiário, muito graduando, muita gente está fazendo licenciatura, então a gente faz um trabalho de formação inicial, né? Assim, então a gente tem muitas parcerias com os professores, tanto da faculdade de educação quanto da ECA, que a gente recebe esses alunos que estão ali muitas vezes desencantados com a docência, porque a gente sabe todas as dificuldades que a gente tem, inclusive com a nossa profissão. Tanto a gente está no limbo, né, entre ser artista e ser professor, que são duas das profissões mais não reconhecidas no nosso momento histórico, né, assim, político. Então, a gente junta essas duas coisas, né, e aí você vê aquele estudante que entrou na faculdade com esse desencanto, né, com a docência, com a falta de reconhecimento e prestígio da profissão, tanto do professor quanto do artista, e aí ele vai para a sala de aula. E eu acho que o que a gente faz, que eu acho que é um trabalho bonito, inclusive, de reencantamento, né, assim, de ver como a sala de aula é um espaço potente, que a gente pode criar coisas, que não é aquele lugar que a gente vem da nossa memória de uma cultura escolar da arte, que é o lugar do desenho geométrico e aquele desenho com margem, e tem copiar e a releitura de uma coisa que você nem sequer tem ideia do qual é a relação. Enfim, e aí, nesse sentido, é o que a gente tem feito. Eu falo a gente porque somos uma equipe, né, de professores, felizmente, por ser uma escola de aplicação, a gente tem as 4 linguagens, né? Dança está junto com a música, não está na área de arte, mas a gente tem professores de música, de teatro e de artes visuais. Então, a gente trabalha nessa interface de tanto propiciar para os nossos estudantes, sendo uma escola de aplicação, esse contato com novas experiências e materiais artísticos, no meu caso, plásticos, e com os estudantes do ensino superior, né? Que é quando a gente traz eles para essa realidade do chão da escola, com todas as suas dificuldades de uma escola pública, que elas são reais, elas acontecem, mas como a gente consegue, de certa forma, sendo artista, também reinventar aquele espaço, né? Apesar das nossas dificuldades. Então, é isso que eu ando fazendo nesses tempos todos. Nossa, que legal, que interessante, é muito bom porque tem os dois pontos de vista, né? Que é com respeito à formação do aluno e com respeito à capacitação do docente também, né? Essa coisa do entusiasmo, de estimular o entusiasmo pela licenciatura, inclusive, né? Super bacana mesmo. Eu queria agora chamar a Paula para a roda. Tudo bem, Paula? Ah, nós não estamos te ouvindo. Não está te ouvindo. Acho que até o seu
Tá dando uma pequena interferência aí, talvez. Agora vocês estão ouvindo? Agora sim. Eu tinha mutado o microfone para não atrapalhar. Eu estava falando estava escutando a Kelly, que é uma honra enorme estar aqui com vocês discutindo esse assunto tão importante com pessoas tão legais. Obrigada, Silvinha, pelo convite, muito legal. Nós também estamos lisonjeadas de receber vocês. Estamos muito contentes mesmo. Ô, Paula, você é artista, trabalha com o grupo infantil Furum Fum Fum, né? E tem uma longa trajetória aí como educadora. Eu queria que você contasse um pouco dessa articulação entre o teatro e a educação, né? Dentro da sua história, que você contasse um pouco da sua história para a gente e que você comentasse um pouco como você vê o papel do teatro na formação da criança, onde ele pode contribuir, né? Como que esse encontro o que sai desse encontro, né? Do teatro na formação da criança. Perguntona, hein? Vamos lá. Eu sou de uma geração, estava pensando nisso ontem, né? Porque a gente ia se encontrar hoje, e eu fiquei pensando um pouco, né, em selecionar as coisas importantes para dizer, né? Eu estava dizendo, né, que eu sou de uma geração em que as meninas, né, quando a gente entrava lá no ensino médio, a gente queria sair de casa, ter o seu próprio trabalho, e uma opção que se colocava muito para mim, no contexto em que eu vivia, era trabalhar em escola, trabalhar nas escolinhas de educação infantil, isso numa época em que... Vocês estão me ouvindo, gente? Super! Então tá bom. Numa época em que escolas nos bairros, e aí eu comecei a ser educadora muito cedo, né? Com 16, 17 anos, eu já tinha esse privilégio que era conviver com vários grupos de crianças pequenas nessas escolas, primeiro como professora de música, porque eu tocava violão, eu cantava, então eu era contratada para fazer um trabalho de musicalização, de iniciação musical, de repertório com as crianças, né, de canções, de momentos em que as crianças pudessem cantar e se movimentar. Então eu tive essa oportunidade, né, de começar a ser educadora, a trabalhar nessa proximidade com as crianças muito cedo. Então eu me tornei, né, professora com 16, 17 anos. Mas, ao mesmo tempo, o teatro também era algo muito presente na minha vida. Eu sempre quis fazer teatro, né? Trabalhar como atriz, ter um trabalho próprio, né? com teatro. E aí entrei na ECA, na USP, fiz a faculdade de teatro e, simultaneamente, eu cursava o magistério, porque eu fiz um outro ensino médio, me formei no ensino médio, fiz vestibular. E aí, enquanto eu estava no primeiro ano da Escola de Comunicações e Artes, lá do Departamento de Teatro, do CAC, eu fazia o curso de magistério porque eu queria muito continuar trabalhando com as crianças. Bom, fui fazendo isso. Quando eu concluí a faculdade, eu fui trabalhar com teatro adulto. Mas quando eu conheci o Marcelo e a gente veio morar junto, eu logo tive filho, né? Eu tenho 2 filhos hoje adultos, e eu me formei na ECA em 87, não sei formada não, já tinha uns anos aí de ECA, mas em 92, sempre na educação, né? Mas a gente formou também o Furum Fum Fum. O Furum Fum Fum é um grupo que nasceu em 92, mas, simultaneamente, eu continuava sendo professora, pelo menos num período, né? E sempre trabalhando com crianças pequenas. Meu foco sempre foi educação infantil e um pouco dos anos iniciais do fundamental. Aí, em 94, eu saí de sala e comecei a trabalhar com formação, fazendo as duas coisas, né? Furum Fum Fum, criando os espetáculos que sempre tiveram
essa coisa da linguagem teatral, dos bonecos e da música, teatro de gente, teatro de bonecos misturado com música, com dança, com movimento e os bonecos, né? Sempre essa mistura de linguagens que eu acho que é uma característica do Furum Fum Fum. E, como professora, eu também fui dar aula, como a Kelly, né, de teatro em escolas. Eu trabalhei em vários projetos, trabalhei em algumas escolas, e sempre pensando nessa atuação como professora em formas de promover a experiência teatral para as crianças, né? Aí depois, um tempo mais para frente, eu também fiz parte do setor educativo do Teatro Alfa. Ali eu experimentei uma coisa também de fazer uma curadoria de espetáculos infantis para crianças e trabalhei com mediação entre o teatro e o público, principalmente por conta da criação de material de mediação para o próprio público, para as crianças, mas também, eventualmente, para professoras e professores que iam acompanhar os seus grupos de crianças no teatro, né? Então, como vocês podem ver, para mim, a arte e a educação, elas sempre tiveram muito juntas. E o teatro que eu faço, ele tem a ver com isso que eu falei no início. Eu acho que hoje, né, mais velha, os cabelos brancos, eu posso realmente refletir que o teatro que eu faço, que a gente faz, tem a ver muito com essa oportunidade de uma proximidade muito grande com as crianças, de conhecer as crianças, de estar com as crianças, não só fazendo os espetáculos, mas eu, enquanto professora, muito próxima das crianças. É uma coisa que me agrada muito, para mim é vital isso, né? Estar com crianças, né? Então, como educadora, estar perto das formas das crianças se expressarem, pensarem, construírem o conhecimento, né? E se apropriando do mundo, contribuindo também, elas, crianças, né? Para modificar o mundo, né? Em que elas estão. Então, isso acho que condiciona, muda o teatro que a gente faz, né? Porque os artistas, eu acho, eles correm muitas vezes o risco de fazer um teatro para uma criança muito idealizada, né? Muito romantizada às vezes. Então, estar com crianças condiciona a produção do Furum Fum Fum e vice-versa, porque a minha criação no Furum Fum Fum também me transforma como educadora, né? Agora, com relação à outra pergunta que você fez, eu acho que o teatro é uma experiência de suma importância na vida das crianças, né? Seria bacana se fosse um teatro vivo, um teatro que... o teatro está presente desde sempre, né, gente? Assim, na hora que você olha para um bebê e ele saca o seu olhar e você modifica o seu olhar, aquilo te provoca uma expressão brincalhona, uma expressão lúdica, e o bebê percebe aquilo e te responde. Isso ainda muito cedo, né? Já há teatro aí, né? Há teatro no momento que a gente modifica o ambiente do quarto de uma criança, cola lá as estrelinhas no teto, que quando apaga a luz, as estrelinhas aparecem. Eu posso me lembrar de várias experiências, né, que a gente pode fazer uma reflexão relacionando-as a esse universo da transformação que o teatro possibilita, né? Então, eu acho que é uma experiência fundamental na vida das crianças, né? Seria bacana, claro, que fosse um teatro vivo, que dialogasse com uma criança real, uma criança contextualizada, né? Não com uma criança ideal. Agora, eu poderia falar rapidinho, né, de um impasse clássico nesse panorama, que é que a escola e o teatro nem sempre estão integrados, né? Então, acho que é importante dizer isso, né? Que na escola, ainda hoje, o teatro é estrangeiro, é estranho, é pouco acessado. A relação da escola com o teatro traz essa marca, muitas vezes, do estereótipo, da historinha, da fala decorada, da estética frouxa. Do espetáculo, né? Uma coisa mais espetacular, né? Da casinha estereotipada, que é transportada para o cenário, né? A gente fala sobre o desenho das crianças, né? Luta, né, para que as crianças se apropriem. Ela é dona do desenho. Eu estava agora há pouco preparando uma aula para as minhas alunas da pedagogia e dizendo isso para elas, né? Gente, a gente não pode esquecer que a dona do desenho é a criança, não é a gente. Então, isso, às vezes, essa concepção é transportada para o teatro, né?
Então, isso tanto no teatro feito pelas crianças, quanto no teatro que a gente vai com as crianças, né? O risco do olhar da criança estar exilado do teatro é muito grande, né? Porque o teatro é uma expressão na qual a gente corre demais o risco de que o olhar da criança seja substituído por uma visão infantilizada do adulto, né? E isso ocorre mesmo entre os artistas, porque tem artistas que também correm um risco de produzir para as crianças idealizadas, né, para uma criança ET. Agora, gente, eu acho que mesmo o teatro careta, ele tem a chance de ser importante para as crianças, né? Porque o que está em jogo no teatro é uma coisa tão universal, né, tão humana, que muitas vezes essa coisa está além, né, tá além da qualidade. Essa coisa é que o teatro é a arte do humano, né, do encontro, do jogo, no sentido de que eu topo, você também topa ser outra coisa, topa brincar que está em outro lugar, brincar que é outra pessoa. E essa é a forma que o teatro pode ser acessado, conhecido, explorado pelas crianças também na escola, né? Enfim, o teatro é a arte que legitima essa possibilidade. Tudo muda, né? O mundo como a gente conhece é suspenso no teatro. Tcharam, né? Começa tudo de novo. E para as crianças ter a oportunidade de perceber isso, fazer parte de uma experiência assim, tanto fazendo como fruindo, né? Como plateia, como público, né? Ter essa experiência legitimada, reconhecida, é uma coisa que vai constituir a subjetividade dela, né? Da gente, né? Para sempre. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu falei demais, desculpa. Não, respondeu totalmente. Obrigada, Paula. Imagina. E agora eu vou conversar com a Rô um pouquinho, enquanto ela se organiza lá. Que importante, né, o teatro no dia a dia, né, para a criança, para o desenvolvimento dela, né, Paula? Exatamente, né? Tá me ouvindo, Silvinha? Oi, Silvinha, eu mutei de novo aqui. Não, eu acho, é isso que eu falei para vocês, né? Eu acho que é fundamental e acho isso, né? Que a gente, talvez, né? A Kelly estava falando da relação dela com as artes visuais, né? Como arte educadora. Eu acho que a gente avançou muito no trabalho, não só com as crianças, mas com a própria formação de professores das artes visuais. E o teatro ainda pode ganhar, eu acho, com essa reflexão que a gente, as artes do corpo, né, de forma mais ampla, né, porque o corpo e o movimento ainda são também exilados na escola, né, ainda é confundido com turbulência, com criança bagunceira. Então, eu acho ainda as crianças escutam muito o famoso fiquem quietos. Isso, fiquem, senta, não é hora de levantar. E essa confusão, né, entre atenção e imobilidade. Muito bom. Vamos lá, Rô. Eu sei que você é fundadora do Instituto Brincante, que, entre outras atividades, oferece capacitação para educadores. Sabemos que a base aí do método de vocês é centrada na difusão das culturas populares, que essa é a ferramenta de aprendizagem de vocês. Eu queria que você contasse um pouco para a gente desse projeto do Brincante e a importância da cultura popular né, na infância, para os educadores e para todas as pessoas aí, né, para o público geral aí de vocês. Tá bom, tudo bem aí com vocês, Silvinha? Obrigada pelo convite, viu? O som tá bom? Eu troquei o fone de ouvido, tá bom? Ótimo. Então, que bom. Bom, o Instituto Brincante, ele nasceu por uma falta de espaço, né? Eu e o Nóbrega, a gente tinha um espetáculo que chamava Brincante, e nenhum teatro, esse espetáculo ele estreou em Curitiba, e aqui em São Paulo nenhum teatro quis nos receber. E aí eu pensei, puxa, difícil é você fazer o espetáculo. Um lugar, a gente adapta um lugar. E foi o que a gente fez, a gente adaptou, então, uma antiga fábrica de lustres num teatro. Na medida que a gente foi apresentando o nosso espetáculo, as pessoas queriam saber como que a gente tinha montado aquele espetáculo, né? E eu e o Nóbrega, a gente montou um curso, então, que chamava Arte do Brincante. Não sei se todo mundo sabe, Brincante é como os artistas populares,
eles se autodenominam, né? Eles não se dizem atores ou dançarinos, músicos, eles dizem que eles são brincantes e a brincadeira deles, né, o seu fazer é aquela brincadeira ali, o seu folguedo. E eu sempre achei essa ideia muito, muito bonita, né? Você vincular as suas habilidades, o seu fazer artístico a uma visão lúdica, né? E aí eu falei, não, vamos montar assim, né, o Brincante. Esse aqui vai ser um espaço, né, lúdico para adultos. E então a gente montou, quando a gente, né, começou a ter esse interesse. Quando eu digo, né, interesse, assim, eram 3, 4, 5 pessoas que estavam interessadas em montar, né, e fazer um curso dentro daquele pensamento que tinha nos levado a montar o espetáculo. Então, eu e Nóbrega, a gente montou um curso que chamava Arte do Brincante. E aí a gente ensinava sobre os mitos fundadores do Brasil, sobre tocar um instrumento. Eu tinha uma história ainda muito presente com o circo, então o circo estava muito presente nas nossas aulas, enfim. E uma grande amiga nossa, a Maria Amélia, a Pel, ela fez esse curso e ela disse que isso aqui era um curso muito legal para professor. Todo professor devia saber tocar um instrumento, cantar determinadas canções, ter essa prontidão física, conhecer melhor, né, a história indígena, africana, portuguesa que compôs a nossa história. Então, eu falei, bom, então vamos fazer um curso que chama A Arte do Brincante para Educadores. E para isso a gente vai precisar de educadores, porque até então o nosso território era o palco. Então, a gente chamou outros educadores, a Pel, a Lídia, a Regina Machado, e fizemos esse curso que era A Arte do Brincante para Educadores, e esse curso nunca mais parou. Ele existe até hoje, ou pelo menos até o começo de 2020, antes da pandemia. E é um curso onde a gente tenta, então, por várias frentes, mapear uma relação de construção de conhecimentos a partir de um reconhecimento de um patrimônio, de um território que foi gerado aqui no Brasil. Eu digo sempre que, do mesmo jeito que o Brasil tem uma biodiversidade muito grande, a gente também tem uma biodiversidade cultural. E é possível que essa diversidade cultural ela também possa alimentar, ela também possa equilibrar outros setores da sociedade para além do palco e da educação. Se bem que eu acho que nenhum pilar social vai transformar, vai mudar, vai crescer, se ele não passar por esse lugarzinho da arte e da educação, que não estão desvinculados, né? A gente que trabalha com isso, a gente sabe como eles estão ligados, como um artista ocupa esse lugar de educar e como um educador é muito mais eficiente na medida que ele encanta, que ele cria, que ele transgride, que ele ousa no seu fazer. Já esqueci qual era a segunda pergunta? Você conseguiu resumir bem, mas isso, que era a ideia, você contar um pouco desse projeto, a importância da cultura popular para os educadores, né, na infância, né? E acho que assim, qualquer coisa mais para frente a gente vai fazer perguntas para contar estudos de casos e outras curiosidades também. Não, mas então era isso. Só para fazer um parêntese, porque eu participei do primeiro curso, né, do Brincante. Se eu não me engano, foi o primeiro. Foi em 1997? O primeiro? Ou foi em 96? Então, eu participei do primeiro mesmo. Não, 96. O primeiro foi em 96. 96. Eu fui da Arte do Brincante para Educadores já, né? Eu entrei em julho de 97, né? E eu acho que eu sou a prova viva, né, disso que você está falando, né? Modéstia à parte, né? A educadora que eu virei, a sorte que eu tive de fazer a PUC São Paulo, de ver no Teatro Tuca uma chamada, né, do Pancada do Ganzado, Antônio Nóbrega, e aquilo ter me chamado a atenção, e vocês mudaram a minha vida, né? Eu era para ser uma professora de sala e, né, por causa de vocês, eu acabei virando especialista, né, professora de dança, né, e entendendo esse tema, né, arte e educação como fundamental para ser educador, né? E o quanto isso é importante, e a gente vai falar mais aqui. Agora a Elaine vai fazer uma pergunta aí para o Marcos. Marcos, tudo bem?
Bom, Marcos, você tem uma trajetória de estudo muito interessante da questão do circo na educação, né? Então, pelo que a gente conhece da sua trajetória, tem muito de estudo e tem muito de aplicação também. O circo, assim, todas as artes, né, ela tem essa coisa de contribuir para o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Mas o circo, ele também agrega o desenvolvimento motor, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco como foi essa experiência, né, de toda a sua vida se dedicando a esse tema. E faço parecida à pergunta anterior para a Paula, que contribuições que você vê do circo na formação da criança, né, nesse desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo, né, que a gente sabe, porque o circo é uma coisa que deslumbra, né, constrói imaginários, mas tem também várias outras coisas que acompanham aí, né? Então, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional e falasse um pouquinho disso para a gente. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui com todas vocês. Acho que vocês foram felizes, né, em fazer uma proposta de diálogo entre diferentes linguagens, diferentes pessoas, mas que, pelas falas anteriores, já mostram uma convergência muito interessante no sentido da arte ser um catalisador da sensibilidade, da humanização, da relevância que a arte tem para processos educativos, mas para os demais processos necessários para a nossa vida, sejam eles políticos, estéticos, etc. Portanto, o assunto que vocês trazem eu vejo como transcendente para a atualidade nacional e internacional, e ele precisa ser encarado de forma muito séria. Muito bem, dito isso, realmente eu construí a minha trajetória muito parecida com a de muitas de vocês, com alguns acertos, alguns tropeços, algumas casualidades, alguns planejamentos, uns deram certo, outros nem tanto. Eu, durante muitos anos, fui atleta, tenho orgulho de dizer que fui um atleta medíocre, que significa que eu podia até ter sido melhor, mas as condições da época não eram as melhores. E do meu grupo de ginastas, apenas um conseguiu chegar ao nível pan-americano, internacional, e todos os outros nós paramos no meio do caminho porque as condições não eram necessárias, mas não porque nós não tínhamos o potencial. E aí eu acho que já aparece um elemento importante para pensar a arte, a educação e tudo que nos tem acontecido. Os meios e as oportunidades também nos conduzem a determinados lugares ou nos furtam das possibilidades. Então, é muito difícil falar de arte, educação, sem discutir os meios e as oportunidades que são oferecidas em quaisquer ambiente, numa escola, num projeto social, etc. Então, talvez todos nós estamos aqui hoje porque todos criamos oportunidades, e um conjunto de oportunidades, seja na universidade, seja num instituto privado ou mesmo numa escola. Então, nós somos fazedores de oportunidades, e eu acho que a arte e a educação vai um pouco nesse sentido, até porque parece ser que nem mesmo o governo, nem mesmo a maior parte das instituições tem conseguido construir as oportunidades das melhores formas. Então, os indivíduos, as pessoas acabam assumindo um papel importante e acabam construindo, de certa forma, um diálogo entre o ser artista, o ser estudioso, o ser entusiasta da arte e o ser pedagogo. Então, a minha formação do esporte, migrando para o circo, vai por aí. Também fui artista durante muitos anos, treinador e formador de outros artistas, professor, e acabei, nos últimos 18 anos, me decantando pela pesquisa. Por incrível que pareça, à medida que eu aprofundei nesse ofício de pesquisador, numa instituição de pesquisa científica, eu me dei conta de que, como vocês bem disseram,
ter uma formação artística transdisciplinar, eu fui músico, fiz de tudo, me ajudou mais a ser cientista e vice-versa. Mas isso não significa que foi fácil, porque em cada um desses espaços, na própria arte, na ciência, nós acabamos construindo ao longo de muito tempo algumas barreiras, alguns empecilhos que dificultam o diálogo entre linguagens e entre maneiras de pensar. Então, e muitas vezes, no campo da produção do conhecimento, da ciência, a própria ciência não entendia o lugar da arte e vice-versa, o que causava uma enorme dificuldade até de reconhecimento, de conseguir financiamento e até mesmo de conseguir publicar as nossas descobertas científicas, porque eles julgavam que era muito mais uma descoberta artística que uma científica. E os artistas falavam, não, é uma descoberta científica, não é artística. E nós ficávamos num perdido que nem louco. Enfim, e eu queria destacar que esse meu mergulho no circo foi fortuito no começo, mas muito deliberado a partir já dos primeiros meses, ou seja, me apaixonei e encontrei no circo um espaço de criar, de pensar. Ele me levou a estudar e entender melhor qualidades que não são únicas, exclusivas do circo, mas que são muito importantes para o circo. Por exemplo, a artesania, o ato de construir coisas para poder tornar-se artista, inclusive construir até modos de treinamento do próprio corpo que não estão disponíveis na literatura, nos processos conhecidos. Então, é muito comum no circo ser o próprio artesão do seu ato, do seu corpo, enfim. Por outro lado, eu encontrei no circo um sentido, um senso de coletividade muito interessante. É evidente que, como qualquer classe, como qualquer comunidade, há atritos, há tensões, há conflitos, há disputas, porém, há sim, em muitos grupos, um sentido de suporte, de apoio, que me parece que tem sido bem visto e bem recebido nos processos educativos. Eu preciso de colegas para arrastar um colchão, eu preciso de colegas olhando a minha segurança, e isso acaba construindo certos nexos que são muito importantes e caros no processo educativo. E essas são algumas... Você acha que isso tem a ver um pouco do circo estar tão associado ao esporte? Eu acho que não. De fato, eu acho que a associação do circo com o esporte, ela se dá, sobretudo, pela fisicidade, pela relevância do corpo em alguns atos, não em todos, mas em alguns. E, portanto, o treinamento ostensivo do corpo, o culto ao treinamento do corpo, ele dialoga muito entre circo e esporte por essa razão. Mas o circo vai muito mais, vai além disso, né? Na sua construção poética, dramática, Sim. E até mesmo no diálogo com o risco, ele extrapola a maior parte dos limites ou dos limites das dimensões que o esporte propõe. O esporte propõe muito mais o controle do que a liberdade de ação. E eu respeito, eu gosto, eu continuo trabalhando com o esporte, mas eu entendo a dimensão do esporte e não quero que ela seja a mesma do circo e vice-versa. São duas esferas, são dois lugares, e o circo, eu acho que ele conseguiu, por exemplo, uma importante penetração em espaços educativos, trazendo elementos, por exemplo, a diversidade das técnicas do corpo e as diversidades de prática, e nesses espaços as pessoas se sentiram mais incluídas e muito mais atraídas por se sentirem, por exemplo, eu posso trabalhar com técnicas de palhaço, eu posso trabalhar com acrobacia, ou com equilibrismo, ou com aéreos. O conjunto da obra do circo é tão diverso que acabou sendo importante para que crianças, jovens, adultos se sentissem atraídos por algumas dessas práticas que conformam o que a gente conhece como circo. Não sei se eu respondi, mas enfim, viajei. Não, respondeu. Eu acho muito bacana você falar isso da coletividade e dessa coisa tão ampla do circo, né? Porque nós que não somos especialistas, né? Só
A gente gosta, né? Eu, por exemplo, gosto particularmente, né? Mas eu sou público, né? Então, assim, conhecer todas essas variantes e onde elas podem estar na educação, acho muito interessante. Respondeu. Eu posso fazer um Claro, comentário sobre... Claro, Posso fazer um comentário sobre por favor. a conversa do Marquinhos? Teve uma coisa que me lembrou, que ele falou que eu achei muito interessante, essa relação do circo com o esporte, né? Uma vez me perguntaram qual que era a relação entre a cultura popular brasileira e o circo. Aí eu, brincando, eu falei, eu que gosto dos dois, gosto do circo e da cultura popular. Mas, refletindo melhor sobre essa questão, eu entendi para mim o que é que tem de comum no circo, na cultura popular brasileira, que faz uma certa diferença em relação ao esporte, né? Muitos dos desmantelos que a gente se vê exposto como espécie humana, ela está ligada a um tipo de pensamento. Porque dependendo do tipo de pensamento que a gente tiver, a gente vai estar validando as nossas escolhas. Então, se a gente pensa que é legítimo comprar e vender pessoas, né, que é legítima a escravidão, a gente vai se autorizar a comprar e vender pessoas. Se a gente acredita, né, se a gente valida a ideia de que existem bruxas, a gente vai se permitir queimar as bruxas e assistir, né, as queimações, como aconteceu durante tanto tempo. Mas eu queria voltar lá para a história do esporte, que um dos pensamentos que alimenta esse tipo da cultura que a gente vive, essa cultura da civilização, do progresso, é a competição, é você validar a competição. E a competição, ela tem uma coisa boa por um lado, que a gente vai ver qual é o lado bom, mas ela tem uma coisa muito perversa, que é, se você tem 10 pessoas competindo, uma vai ganhar, 9 vão perder. Dentro de uma sociedade que cultiva os vencedores e, ao mesmo tempo, ela cria mecanismo para perdedores. Então, quando você perde, você vai lá na livraria e compra aquele livro assim, 10 passos para vencer na vida. Enfim, a gente vive dentro de uma estrutura que produz perdedores e não acolhe esses perdedores. Nesse lugar, eu acho que tem um espaço do esporte que ele é nocivo. E aí ele está junto com tanto de outras coisas maravilhosas, principalmente essa relação com o físico, com a superação. Aonde que eu acho que o circo e a cultura popular eles se encontram? Nessa competição com a gente mesmo. Não é interessante para uma pessoa de circo que ela não faça aquilo que ela se propõe a fazer. Quer dizer, eu não jogo 4 claves porque o outro joga 3. Eu quero jogar 4. E se ele jogar 2, 1, ou ele for péssimo, não é interessante para mim. E dentro do universo da cultura popular brasileira, todos os jogos, os desafios, pensa no mergulhão, Silvinha. Não é interessante que a outra pessoa não acerte aqueles 4 tempos para dar o seu recado. É interessante que ela, junto com a música, ela construa, né, aquela célula rítmica e aí ela diga o que ela tem que dizer. Ou seja, é um estado da competição em que ele é altamente libertador. É uma competição que coloca as pessoas para criarem. Um sinônimo de competição é o desafio, né? Acho que a palavra desafio cabe aqui. Exatamente. É você se desafiar, né? Um exemplo do mergulhão, né? Que o mergulhão tem um trupé e depois um improviso de movimento, né? Então você vê uma pessoa fazendo um improviso que vira um jogo, uma brincadeira e você se desafia a fazer também. Então eu acho que esse universo das artes em geral, ela nos desafia o tempo inteiro, né? Eu acho que ser educador é o tempo inteiro se desafiar, ser artista é se desafiar, né? Eu acho que essa metáfora entre competição, né, que eu acho que é uma palavra que aqui cabe mais é o desafio, né, relacionando às artes, foi muito bem colocado, assim. E a gente precisa sempre se desafiar, né? Se desafiar, estudar, a sempre estar pesquisando, né? Paulo Freire falava, né? O bom educador é aquele que sempre está pesquisando, né, conhece todas as áreas de conhecimento, né? E aí eu vou até abrir, né, essa conversa aqui para todo mundo. Eu queria que a Kelly trouxesse aqui para discussão um pouco o estudo dela sobre arte e educação, né, as novidades que você vem pensando, fomentando, e que também trouxesse um estudo de caso,
né, que vocês todos e que você, Kelly, viu um resultado na sua experiência aí como arte educadora? Tá. Ouvindo a fala de todo mundo, né, eu percebi que eu não respondi a última pergunta, na verdade, que era a importância das artes visuais daí para a educação. Pode falar. Mas eu acho que, no fim, tudo que foi dito é exatamente o que serve para as artes visuais também, né? A importância das artes, ela reside nessa conexão, no sensível, na possibilidade que a gente tem de trazer a nossa humanidade, de se humanizar, como disse o Marco, enfim. Mas eu acho que cada arte tem a sua especificidade, claro, e nas artes visuais, pensando nas belas artes, né? Naquela arte século XIX, século XX, que nem é tanto que a gente trabalha, obviamente, ainda assim, pensando no desenho, que é o grande vilão e, ao mesmo tempo, o grande ator, né, da escola, da relação das crianças e dos adolescentes com a arte, né? Tendo em vista que várias outras, na maior parte das escolas, a gente não tem professores especialistas das demais linguagens, né? Então, a maior parte dos professores trabalham, mesmo assim, primeiro de tudo, a gente nem tem professores especialistas atuando no Brasil todo, né? Então, começa por aí. E aí o professor que não é especialista, que não tem uma formação em pedagogia que é ampla, que traga a cultura popular, que traga as artes, ele não tem muitos recursos. E aí o que vai trazer é aquela cultura dele escolar, que é a ideia do desenho, enfim, desenho livre, aquela coisa toda que a gente sabe. A reprodução, né? A reprodução, exato. Mas ainda assim tem uma particularidade que eu acho bonita das artes visuais, que é essa ideia de uma contemplação, porque diferente das outras artes que a gente está falando aqui, da cultura popular, do teatro, do circo, é uma relação tão de você com você mesmo, né? Você com seu desenho ali, não é tanto no jogo, não é na relação com o outro, embora a gente esteja trabalhando sempre coletivamente. E essa dimensão da contemplação no nosso mundo contemporâneo, das exposições mais diversas nas redes sociais, é como se fosse uma característica que a gente vem perdendo, acredito, como sociedade. Então, eu acho que é um momento bem importante. Estou pensando no desenho, na pintura, na escultura, nessas belas artes, consideradas belas artes, né, tradicionalmente. Mas, e aí eu traria isso, a contemplação e esse momento do silêncio, né? Porque é um momento, quando está acontecendo ali uma aula em que está todo mundo realmente trabalhando por si, é um silêncio absoluto, que você nem acredita que crianças conseguem fazer, sabe? Ai, nossa, mas as crianças na aula de arte fazem silêncio. Não foi um pedido, foi uma imersão, né? Que cada um fez ali. Então, isso é bem característico das artes visuais, eu acho bem bonito de trazer aqui para a gente essa conversa, né? E aí agora você perguntou do que eu estou estudando, né? No doutorado, estou terminando, né? Estou tentando terminar, falta 2 meses para entregar, mas eu acho que veio muito dessa... achei legal, Marco, trazer essa questão do ser pesquisador, porque eu acho que eu fui atrás da pesquisa porque a sala de aula e o trabalho de arte não me davam o tempo que eu precisava para reflexão. Era um tempo de reflexão, a minha sensação que eu precisava. Então, porque a sala de aula é um vórtice, né? Aquela coisa que as coisas, assim, você quase não tem tempo para parar e refletir. Então, foi aí que eu fui atrás da pesquisa. No primeiro momento, no mestrado ainda, pensando na arte contemporânea, né? Por que a arte contemporânea não habitava a sala de aula? E não habitava no sentido de não ser um conteúdo das artes para a sala de aula e também não ser um procedimento do professor. Eu sou uma professora formada em artes visuais. Por que a gente não usa os procedimentos da arte contemporânea como performance, instalação, para pensar as nossas aulas, né? Então, meu questionamento ali tinha a ver com como que a arte pode potencializar o meu fazer artístico enquanto um procedimento. Enfim, aí fiz várias experiências e aí agora já puxando um pouco uma experiência que eu acho que foi bem sucedida, como o Marco disse mesmo, a gente erra um monte de coisa
o tempo todo, né? Porque acho que isso é importante também a gente dizer, porque o ser professor e o ser artista tem essa questão do desafio, né, Sil, como você falou, que eu acho que a gente junta muito bem essas duas coisas, né? Eu também, De ser desafio o tempo todo. mas eu também acredito aí como educadora também, artista, que empresária, produtora, que o erro, né, na área da educação, ele é aprendizado, né? Não existe erro, né? Mas sim aprendizado, né? E eu acho que tanto a arte como na educação isso é muito permitido, é um privilégio, né? E que a gente depois pode levar isso para a vida pessoal, saber que errar não é um erro, é um aprendizado, né? Sim. Eu sinto isso, que quando a gente junta essas duas coisas, essas duas potências, que é tanto a arte quanto a educação, a gente transforma o desafio numa espécie de correr um risco junto. É aquele correr o risco de ser um professor e ousar, né, trazer ali a sua criatividade, inventar novas formas de ocupar aquele espaço e daquela relação, e também coloca o outro em risco, porque tira do lugar comum, né? Eu acho que o importante é a gente também trazer isso. E aí uma experiência que eu gosto de pensar, que foi uma experiência interessante, teoricamente não teria a ver com arte, né? Se a gente fosse pensar arte dessa forma restrita, como eu estava falando anteriormente, das belas artes, mas foi baseada numa percepção que eu tive ali no espaço da escola de aplicação, que ficou 3 anos com o parquinho fechado e as crianças não tinham onde brincar e aí elas querendo inventar coisas. E aí, enfim, a USP cortou os bambuzais, foi uma sucessão de coincidências. E aí eu falei, vamos fazer uma casa. Aí, enfim, a gente construiu uma casa de 30 metros quadrados, é uma casa mesmo, assim, grande, com janela, e eu e as crianças que fizemos. E hoje é um espaço a gente fez de bambu a pique, a gente cavou a terra da própria escola, a gente estudou essa técnica, que é uma técnica colonial, é uma técnica que a gente vê em várias cidades, né, de pau a pique, mas a gente fez de bambu a pique. A gente estudou juntos, a gente fez o projeto e agora essa casa está lá, assim, ela existe já faz uns 4 anos, eles estão sempre brincando, e aí as crianças que fizeram hoje já estão saindo da escola, enfim, aí vira esse legado, nesse caso material, né? Mas eu acho muito que o nosso trabalho, às vezes, ele está num lugar que é tão imaterial, né? Como a gente sabe que a cultura que vai demorar um tempo. Muitas vezes a gente não vai nem ver o resultado dele ali, né? Então, acho que talvez porque seja ainda novo, né? Se pensa na arte e educação faz 40 anos, 50, com legislações, né? Talvez tenha a ver com isso também, né? Suponho. Eu acho que se formou uma cultura de ter uma educação articulada com arte também, né? Eu acho que demora um pouco. E aí isso é o que eu fui estudar no fim, para voltar à pergunta, é o que eu vim estudar no doutorado, né? Que era essa sensação de eu precisava entender, assim, para mim mesma, o que a gente fala sobre arte e educação nesses 40 anos e por que a gente fala o que a gente fala, né? Assim, a partir de onde a gente tirou essas ideias que a gente tem como práticas, né? Então eu voltei ali como se fosse uma história do ensino da arte, mas baseada nos documentos históricos mesmo, né? Então eu fui para Portugal, fiquei um tempo morando lá para estudar os discursos que legitimaram a importância da arte em Portugal, porque eu liguei as duas coisas, né? Bom, a gente veio, é uma colônia, a gente teve uma Academia Imperial de Belas Artes em 1816, antes mesmo de Portugal. E aí todo o discurso que tem a ver com o ensino da arte foi institucionalizado com essa academia. Não que não houvesse artes antes, mas assim não tinha esse nome, não tinha essa instituição. Então eu fui estudar isso lá em Portugal, por que os artistas estavam querendo que existisse uma academia lá, por que ela não aconteceu lá, ela veio acontecer aqui. E aí eu estou estudando essa academia imperial, todos os documentos dela, né? Como que os professores faziam as avaliações, ou como eram as aulas de desenho, as aulas de pintura, porque eu acredito que ali, escarafunchando esse passado, a gente fala do nosso presente, né? Porque a gente tem um monte de
discursos que estão sendo construídos ali, especialmente em relação à importância do desenho, à importância da pintura, que a gente ouve ainda hoje como um rescaldo histórico, né? E aí eu vou fazendo isso. Então, peguei esse arquivo enorme da Academia Imperial, no Arquivo Nacional no Rio, um arquivo lá em Portugal, e aí peguei uma revista brasileira, chama Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, que é a primeira revista de pedagogia, e aí eu estou percorrendo a extensão dela inteira, assim, tudo que foi dito sobre arte nela, né? Então, assim, ao longo de 70 anos, eu estou pesquisando, que ela é de 44, e aí eu estou pesquisando o que foi dito até 1996, que é quando a gente tem a LDB, que torna obrigatório o ensino das artes, né? No Brasil. Fala, e aí começa a se falar sobre a sensibilidade da criança, né? Em explorar, tudo isso. É muito jovem, né? É muito, mas é muito interessante. Eu gosto de fazer essa pesquisa histórica também, porque é interessante ver quando cada coisa começa a acontecer, né? Então, sei lá, na década de 70 se fala mais sobre a sensibilidade, vendo por essa revista, porque é quando a gente tem acesso a vários estudos psicológicos, mas na década de 30 o desenho era muito importante. Então, de 30 até 70 se falava muito sobre o desenho, porque o desenho estava sendo usado para fazer testes psicológicos com as crianças, né? Então, enfim, acaba, para mim, um estudo importante de conhecer da onde vêm as minhas próprias práticas ou as coisas que eu falo sobre arte, né? Enfim, interessante. Eu poderia só aproveitar o embalo da Kelly para comentar três coisinhas rápidas. Claro. Por favor. Bom, primeiro eu peço desculpas porque eu desapareci 2 vezes da frente da câmera, mas eu tenho 2 filhas e elas estão ao redor, subindo nas paredes, na verdade, rabiscando a frente da casa, brincando. Então, fazendo arte. Do jeito que eu gosto, mas às vezes no momento complicado. Então, lamento. E, por outro lado, porque tem uma tempestade caindo aqui onde eu moro, enfim. Todo mundo olhou para fora. No campo, e por isso o sinal estava complicado. Então, 1000 desculpas por isso. Vamos lá, tudo certo. Kelly, eu acho que você chama atenção para um elemento importante da contemplação e de fato, algumas das linguagens que estão sendo colocadas aqui, o próprio teatro, a dança, o circo, a cultura popular, enfim, elas vivem a contemplação de uma forma diferente. Mas eu gosto de pensar, no mesmo sentido de que você disse, do silêncio ou de um olhar profundo para aquilo que está acontecendo, quando um acrobata, quando um malabarista, quando um ator também está naquele seu estado buscando aquela presença, a sua profundidade de percepção para poder realizar alguma coisa ou no seu ensaio, ou no seu treinamento. E isso talvez gere uma outra forma de contemplação que eu acho cada vez mais necessária para a sociedade. Quando eu olho para mim, para o meu corpo, para as minhas potências, para as minhas dificuldades, eu acabo também me reconhecendo melhor e reconhecendo o que eu tenho em volta, né? Mais ou menos de forma bem esdrúxula, quando nós saímos do nosso local de convivência, nos deparamos com outras formas de comer, de beber, que às vezes a gente até conhecia, mas não valorizava porque elas eram comuns. E olhar para dentro, apesar de ser algo comum, eu faço todos os dias, quando nós tomamos banho, nós fazemos uma super inflexão, um olhar, mas é comum e não parece. Então, contemplar nas nossas outras linguagens também tem sido algo importante, inclusive destacado pelos maestros e maestras das escolas. Olha, meu aluno conseguiu se concentrar numa ação durante muitos minutos e ninguém falou nada para ele, que é o que você disse. Isso é incrível. Para o patamar que nós estamos tendo de atenção entre crianças e jovens, essa hiperconcentração deliberada, sem ser forçada, é algo maravilhoso para quem é educador, né? A outra questão que você levanta, que eu acho fundamental, sem querer ser demais de acadêmico, é o olhar histórico, né? No grupo que eu trabalho, nós temos não só historiadores, mas sociólogos, e de fato, cada vez que nós mergulhamos mais nesse olhar histórico, nós descobrimos que as inter-relações entre
as construções políticas, estéticas, técnicas do passado estão presentes nos dias de hoje e fortemente presentes. Por exemplo, o reconhecimento, ou melhor, o baixo reconhecimento das artes nos processos educativos tem a ver com essa construção do papel da arte de um papel secundário na sociedade. Não é à toa que nós estamos onde nós estamos. O mesmo do papel do professor, né? À medida que eu vou desvalorizando ele em vários aspectos da sociedade, na mídia, no salário, etc., eu vou construindo um olhar de alguém que pode ser, inclusive, desprezado. Tem gente que começa a imaginar que o professor ele pode ser eliminado do sistema porque nós já temos ferramentas que vão substituir, o que é, no mínimo, esquizofrênico. E por último, dizer que esses levantamentos históricos trazem elementos ou aportam elementos para melhor educarmos nos dias de hoje. E, na maioria dos casos, revelam dificuldades, angústias e até conflitos semelhantes àqueles que a gente vive nos dias de hoje, o que é muito legal, porque nos torna pesquisadores do passado, mas que vivem aquilo também no presente. Então, você faz essa conexão histórica no seu discurso e eu vivo ela no circo todos os dias. O passado do circo me explica o presente e vice-versa. E eu acho, Marquinhos, que agora, acho que você falou, né, completando também, e eu acho que aí a Rô pode falar muito em relação à cultura popular, né? Porque a gente falando em cultura popular tem tudo a ver com isso, né? Da gente conhecer a nossa própria história, nossa história como cidadão brasileiro a partir da dança, da música, do teatro, né, popular, e o quanto essa formação, né, do educador, né, o quanto ela é fundamental, porque se a gente não se conhece, né, se a gente não conhece a nossa própria história, tá aí o que está acontecendo com a gente. Então, acho que você pode aí contar um pouco o que você pensa sobre isso, e enfim. Para mim, sempre vai gerar, né, as coisas elas são geradas no espaço da cultura, né, do cultivo de conhecimento, de experiências, de habilidades. E eu entendo que toda a nossa ideia de civilização, de progresso, ela elegeu determinados conhecimentos, determinadas habilidades que não levaram em consideração o inteiro do humano. Né? Essas duas forças que nos movem, que é a razão, a intuição, o masculino e o feminino. Nós somos uma cultura dos extremos. A gente fez um reconhecimento das extremidades, mas a gente não tem nada que alimente a sabedoria da jornada, da transição, do caminho, de como é que você chega de um lugar, sai de um lugar e chega no outro. E o que pode fazer esse reconhecimento é justamente a cultura, né? Mas com valores que são assimilados na organização social, não em nichos isolados. E se a gente perceber, os nichos que são isolados no Ocidente e no Brasil são justamente aqueles nichos que poderiam fazer as diferenças. São justamente esses lugares onde a arte ela está inserida dentro da vida. Você perguntar para um índio, agora você vai dançar, agora você vai pescar, agora... Porque para o índio, a vida dele faz parte de um todo, né? Onde você se alimenta do que canta, do que você vê, do que você colhe, de como você se organiza, das relações que você estabelece. A mesma coisa, né? Com todas essas culturas negras que chegaram aqui no Brasil de diferentes lugares, mas chegaram dentro desse pensamento plural de construção de conhecimento. E a nossa formação ela ficou refém de uma outra visão, uma visão que não acolhe essas diferenças, né? Então, tem muito para ser feito. E eu acho que o que tem que ser feito daqui para frente, ele vai precisar de uma inteligência, de núcleos, né, que possam iluminar esses vários lugares, porque por si só, nenhuma dessas duas forças que atuam, sozinha elas vão dar conta. Toda essa cultura do predador, do macho, da violência, do conceito, ela
ela tem um limite que está chegando no fim agora. A gente está vendo tudo que a gente está passando. A gente não consegue dar conta de existir com elegância no meio ambiente. A gente não consegue trazer a saúde para a gente mesmo. Então, é uma falência de um modelo de civilização. Por outro lado, a sensibilidade, a intuição, ela tem um lugar até onde ela chega. A partir daí, ela precisa da estratégia, a gente precisa da disciplina, a gente precisa do conceito, a gente precisa do estudo. Então, daqui para frente, o caminho é entre esses dois lugares. Só que para um lugar, para o lugar do estudo, do conceito, da disciplina, é como se ele já fosse trilhado. E todos esses caminhos de acesso a uma sensibilidade refinada, que possa me dizer quem eu sou, o que é que eu quero fazer, aonde que eu atuo, sem impactar as próximas gerações, esse lugar ele é muito jovem na história humana. Né? Se vocês prestarem atenção nos nossos impulsos, eles são muito primitivos. Né? A gente compra comida, a gente anda de avião, mas quando alguém nos agride, o pelo arrepia. Quando a gente pensa em ter fome, a gente já comeu para além da conta. Então, o nosso cérebro ele ainda é muito primitivo com relação às nossas conquistas. Existe uma diferença muito grande entre o que a gente conseguiu com, com a nossa racionalização e com a maneira como o nosso emocional pode responder a isso. E, gente, sabe o que acontece? Eu tenho uma outra reunião agora com um monte de gente. Eu preciso ir embora. Eu ia finalizar mesmo. A gente ia finalizar mesmo. Já estava esperando você. Desculpe. Ia falar que a gente está chegando ao fim. Eu ia só perguntar se a Paula queria acrescentar alguma coisa que fosse importante, fundamental aqui a nossa reflexão, Paula. Mas também, esse é o primeiro episódio, a gente vai ter o segundo episódio com as pessoas da área da dança, da música e da contação de histórias para continuar essa nossa reflexão. Depois isso vai estar, né, nas redes sociais, então as pessoas vão se comunicar com a gente se comunica com vocês. Então aqui eu quero agradecer muito a participação, a disponibilidade de vocês. Paula, quer falar 2 minutos? Posso lançar uma bomba, assim? A gente acaba com uma bomba, assim? Uma bomba bem rápida que... Não, tá bom. Eu vou falar em 2 minutos, bem rápido. Acho que acho que é uma resposta um pouco, na verdade, uma vontade de continuar conversando isso com vocês, especialmente pensando nisso que a Rosane falou agora. Eu acho que com relação aos nichos, né, que a Rosane trouxe, ouvindo ela falar, eu fico pensando numa coisa da desigualdade, né, do quanto que toda essa cultura, toda essa beleza e essas formas que as crianças poderiam estar, né, inseridas nessas situações, nessas boas situações, como isso é desigual, né? Porque eu acho que a própria cultura popular, às vezes ela chega muito mais às classes médias e altas, que se apropriam da cultura como produto, né? Dessa cultura como produto. Eu acho que a gente precisa realmente resistir com muita elegância e inteligência, conforme a Rosane falou, para pensar em formas de que essas culturas respirem, circulem e possam ser acessadas, né, por todo mundo, né, por todas as crianças. Eu acho que o papel da educação, da arte educação, né, nesse sentido, ele é enorme e a gente tem muito que conversar ainda, né? É muito desafiador, neste momento que a gente vive, realmente pensar em formas de democratizar a educação, de garantir os direitos de todas as crianças, de todo mundo, e o acesso a esses bens culturais que são constituintes da gente como brasileiras, como brasileiros, dessa forma, né? E, enfim, acho que o que a fala da Rosane agora tão inspirada me inspirou foi isso, né? Então eu acho que é uma bomba que a gente precisaria. Bom, foi uma bomba de amor, né? De amor. Eu vou pedir agora a todos que estão assistindo a gente para vocês darem um like no nosso YouTube, façam comentários, façam sugestões para os próximos temas dos nossos encontros. Um beijo no coração de todo mundo. Continuem em casa, tá bom? Se cuidem. Saúde para todos. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Próximo. Obrigada.